Olá, paz seja convosco. Eu queria agradecer você por estar conosco mais uma vez nessa quarta-feira chamada Pit Stop. Se você vai assistir em outro dia, também seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos louvor, teremos a mensagem, então louvor com o Celso, com o Eliezer, amigo nosso, muito especial. E o Celso, que é o ministro de louvor, que já está com a gente há muitos anos. E teremos o Adriano, que vai dar uma mensagem muito maravilhosa para o nosso coração esta noite, tá bom? Então eu queria que você participasse, que você se inscrevesse, que você compartilhasse esse canal, porque tem sido uma bênção para muita gente, tá bom? Então vamos agora cantar, porque esse é um momento de refrigério, um momento que a alma se derrama, um momento que alegra o nosso coração. E temos muito a agradecer ao nosso Deus. Vamos cantar. Boa noite, estamos com mais um culto. A paz a todos. Quero convidar vocês essa noite para estar adorando juntamente comigo, com a sua família. Junte seus filhos agora. Vamos adorar a Deus com uma canção muito conhecida de todos. Me escolhe.
Muito bem, cantamos, nós nos derramamos. Esse é um momento que é um chamado para a gente adorar, para a gente elogiar Deus, para a gente esquecer um pouquinho de todos os problemas, porque agora sim a gente pode até lembrar um pouco dos problemas, porque nós vamos orar. E Deus também entende a nossa aflição, o nosso desespero muitas vezes. Deus entende que nós precisamos dele. E muitas vezes nós temos que nos jogar no colo dele e aproveitar o carinho, o calor do colo de Deus. Às vezes não há para falar nada, simplesmente para receber refrigério e apoio do seu colo. Então vamos orar, você que tem uma dificuldade e quer colocar, e quer escrever, usa aí o nosso WhatsApp, fale nos bastidores caso você queira. Nós teremos aqui apoiar você, nós temos o Ministério de Intercessão que faz isso, que apoia, que sustenta muita gente todos os dias, às madrugadas. Então queremos orar por você, pela sua família, pela sua situação. E é o que vamos fazer agora. Então feche os seus olhos, desligue de todas as coisas, vamos nos plugar na fé, naquilo que Deus tem para nós. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade e pela graça de termos um Deus que cuida de nós, que nos alegra em dias difíceis, que nos apoia, nos entende, que está trabalhando por nós enquanto nós dormimos até. Só pedimos, Pai, que o Senhor mostre esse seu amor para nós. Muitas vezes precisamos de sinais, precisamos que o Senhor modifique situações, precisamos que o Senhor mude corações, precisamos da tua bênção especial. Então, abraça cada um que está precisando de ti, aquele que está longe, desanimado, triste, que está abatido. Senhor, traz o teu refrigério, a tua graça, fortalece a fé, fortalece a visão espiritual, fortalece a convicção que o Senhor está cuidando de nós. A convicção de que nada passa despercebido a ti, que o Senhor tem planos para cumprir projeto sobre nós, para cumprir um propósito sobre nós. E cada plano, cada projeto e esse propósito será cumprido. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Então abraça cada um que está precisando, devolve o sorriso, traz de novo o vigor da vida, a alegria da salvação e alegra, Senhor, alegra o coração do teu povo. Que a tua palavra possa entrar, que nós nos joguemos na tua palavra, que a Bíblia seja nossa companheira em momentos difíceis. Ô Espírito Santo, guarda cada um, abençoa a sua necessidade, se é financeira, se é relacional, se é no trabalho, se é um familiar que está em dificuldade, se é espiritual, se é da alma, não importa a dor. Senhor, vá fundo, Senhor, aonde ela estiver e cura. Cura porque nós temos um Deus provedor, abençoador, curador. E te agradecemos por isso. E oramos e pedimos o nome de Jesus. Amém. E amém. Fique agora com a mensagem, então, Adriano, que vai falar desse amor infinito, de Deus estar cuidando de nós. Então, Adriano, é com você. Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com toda a sua família. Mais uma vez, eu agradeço a Deus por estarmos aqui reunidos em família, no nosso pit stop de quarta-feira. Estamos aí celebrando, louvando e adorando o nome de Jesus. Essa noite eu gostaria de trazer uma mensagem ao seu coração, ao meu coração, que falasse aí a respeito desse período que nós vivemos. Estamos saindo desse período e eu quero recapitular contigo as últimas ministrações que foram feitas, que se encerra nessa ministração que eu quero trazer hoje. Então, antes de começar a ministração, antes de eu fazer alguma leitura, eu gostaria de orar por este culto. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos
porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, tem guardado nossa casa, nossa família. Queremos pedir que o Senhor venha mais uma vez essa noite falar conosco, prepare a terra do nosso coração, que a tua semente seja plantada e que ela dê resultado, que seja dado fruto e que esse fruto permaneça, onde quer que esteja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu ministrei uma mensagem há uns 2 meses atrás e eu quero dar uma resumida rápida sobre, eu fiz uma comparação, uma analogia sobre a Covid, o vírus, e sobre o Espírito Santo. O que nós aprendemos com essa mensagem, fazendo essa comparação, essa analogia? A Covid, ela tem algumas características, tem alguns sintomas que apresenta em nós, e o Espírito Santo também. Uma vez que nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós também começamos a apresentar alguns sinais, alguns sintomas. E qual é o principal objetivo do vírus em nós? O vírus, ele quer que nós tenhamos menos imunidade para nos atacar. Então, quanto menos imunidade nós tivermos, ele vai nos atacar e vai destruir o nosso corpo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos mais intimidade para que ele venha nos abençoar. Então esse foi o resumo da mensagem que eu trouxe. Comparação entre o Covid, o vírus e o Espírito Santo em nossa vida. E depois eu trouxe outra ministração sobre tomada de decisões. Vivendo este momento difícil que estamos ainda passando, nós precisamos às vezes tomar decisões. Algumas dessas decisões nós já tomamos. Outras vamos tomar. E no dia a dia tomamos decisões. Eu elenquei 3 decisões que achei de extrema importância que nós tomamos na nossa vida. E essas decisões, elas norteiam a nossa vida, ou seja, ela vai nos acompanhar a vida toda. Então, logo, essas decisões são importantes. Quais são essas decisões que nós tomamos? A que Deus, eu e você irá servir? Que profissão eu vou exercer? Eu vou tomar? E com quem vou me casar? Ou seja, qualquer dessas decisões que eu escolher, vou ter que saber, tomar essa decisão, tomar com muita cautela, porque tanto ao Deus que eu vou servir, tanto a mulher com quem eu vou viver, com quem eu vou fazer essa família, e a profissão que eu vou exercer, eu vou seguir para o resto da vida. Exceto a profissão que posso vir a mudar de profissão no decorrer da vida, mas bom será se eu escolher a profissão certa, logo eu terei um melhor resultado, aprendizado com a minha vida. Eu trouxe para a Bíblia pessoas que tomaram decisões, e essas decisões marcaram a vida delas. Por exemplo, Abraão tomou a decisão de escutar a voz de Deus. Jacó e Esaú, aonde não deu o valor que tinha que ser dado à primogenitura, tomou a decisão errada. Isso trouxe consequência para o resto da sua vida, para uma geração toda. Então foram decisões que foram tomadas erradas, outras certas. Então são decisões que tomamos na vida que mudam o norte da nossa vida. Eu, dentro dessa ministração, achei importante um versículo que marcou muito, que é em Colossenses 3, de 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio de graças a Deus Pai. Então essa foi a segunda ministração que eu trouxe, não sei se você se recorda. Outra ministração também importante que eu trouxe foi sobre a quarentena. E algumas perguntas foram feitas para que a gente meditasse sobre a quarentena que estamos vivendo. Ou seja,
que você pensa sobre a quarentena? Como está a sua quarentena? E se essa pergunta fosse feita de forma diferente? A quarentena olhando para mim e para você, com a mão no queixo, perguntando: o que eu fiz com a Adriana nessa quarentena? Que resultado deu? Aí eu estendo isso aí. O que aconteceu com a igreja de Jesus nessa quarentena? O que aconteceu com o Brasil, com o mundo? Olha o que aconteceu na quarentena, que resultado trouxe, bem ou mal? Então é uma meditação que Deus trouxe ao meu coração, espero que tenha falado contigo, sobre quarentena. E aí eu também trouxe para a Bíblia pessoas que viveram quarentena. Será que existe essa palavra quarentena na Bíblia? Por exemplo, Noé, ele passou 40 dias e 40 noites dentro da arca durante o dilúvio. Então foi uma quarentena que ele viveu. Moisés, ele demorou 40 anos a ser chamado. Ele viveu 40 anos fugido do Egito, devido a ter matado o egípcio. E depois ele passou 40 anos com o povo de Israel no deserto. Então foram várias quarentenas vividas por Moisés. Golias e Davi, por exemplo, eles foram afrontados pelos filisteus durante 40 dias. Após isso, Davi, depois de saírem dessa quarentena de afronta, Davi enfrentou Golias e derrotou Golias. Então foi uma outra quarentena. E também não posso deixar de citar Jesus, que Jesus também viveu uma quarentena no deserto, onde ele foi conduzido pelo Espírito Santo a essa quarentena, e de lá ele teve a experiência lá com Satanás, que todos nós conhecemos. E após também todo o ministério de Jesus, ele foi ressurreto e ficou 40 dias com os discípulos. Então aprendemos muito com a palavra quarentena na Bíblia. Esse tempo de quarentena tem um significado. E geralmente o significado da quarentena na Bíblia é um processo que Deus reserva para um povo ou uma pessoa, a prepará-lo para um momento que irá viver adiante com Deus, ou um chamado. Então isso é a quarentena na Bíblia, significa quarentena na Bíblia. E depois desse processo todo, eu não posso deixar de citar que nós também estamos neste momento agora saindo levemente de uma quarentena, né? Espero que você não tenha tanta pressa para sair dessa quarentena, ou seja, saia da quarentena com cautela, mas estamos vivendo um processo de êxodo, né? Saindo da quarentena. Por exemplo, alguns comércios já voltaram a funcionar. Acredito que está quase que normal aí fora em questão de comércio funcionando, né? Foram abrindo cada um no seu tempo. A academia já está funcionando. Agora, uma coisa que eu não vejo a hora de voltar cá para nós é a escola, né? Escola tem feito uma diferença grande. Não sei se você é professor, se você leciona, mas eu não sou. Ficar em casa acompanhando o filho com aula online, as obrigações com a empresa, cuidar da casa, cuidar do filho, está sendo difícil, né, para nós. A ausência aí de estar se relacionando também, essa quarentena tem sacrificado muito a gente. Mas é algo que fugiu do nosso controle. Mas já mergulhando na mensagem de hoje, falando sobre aí a saída da quarentena, eu queria que você lesse comigo lá em Deuteronômio 8. Primeiro eu quero ler de 2 a 4 e depois de 14 a 18. Deuteronômio 8 fala assim, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou do deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecesses, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé, nesses 40 anos. Aí o versículo 14 e 18. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de
secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixai, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no teu fim te fazer bem. Não te digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Meditando nessa passagem, o que nós podemos aprender saindo aí dessa quarentena que estamos vivendo? Graças a Deus. Que Deus reservou uma quarentena, não sei se você já parou para pensar nisso, Deus reservou uma quarentena para cada um de nós. E nós reservamos uma quarentena para Deus? Será que neste tempo que nós vivemos e estamos saindo dessa quarentena, nós reservamos uma quarentena para Deus? Saindo nós dessa quarentena, viveremos um novo momento. Tudo vai mudar daqui para frente, não vai ser mais igual, ou seja, a forma de se trabalhar, a forma de se entrar no mercado, de se fazer compra, a forma até mesmo de se cultuar a Deus na igreja. Você deve ter reparado domingo passado que foi uma forma diferente. Então daqui para frente tudo vai ser diferente. E eu quero que você pare para pensar a respeito disto. Que você e eu venhamos levar a sério a forma que nós vamos conduzir a nossa vida daqui para frente. Por exemplo, no versículo 15, fala assim, que te guiou, ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, onde não havia água. O que quer dizer aqui? Que mesmo o povo passando por perigo, Deus guardou todos eles. Mas se você se atentar no começo do capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés deixa uma dica muito frisada ao povo: guarde os meus mandamentos. O que eu quero que eu e você tenhamos nessa saída, nesse êxodo agora dessa quarentena? Vamos guardar os mandamentos do Senhor. Vamos guardar as diretrizes que temos recebido, né? Vamos colocar aí, do governo, do Ministério da Saúde. Não brinque com coisa séria. Não é porque você não pegou, não foi contaminado, é porque você tem uma imunidade boa, que você pode sair na rua do jeito que você quer, você pode fazer, né? Do jeito que você acha que você tem que fazer, você faz. Não faça as coisas segundo o seu coração. Guarde os mandamentos, escute os conselhos vindo tanto do céu como das autoridades que nós somos submissos, né? Deus criou, sempre Ele frisou para que nós viemos a guardar os seus mandamentos. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar, que Deus, foi Ele que tirou o povo do deserto, foi Ele que livrou o povo das serpentes e dos escorpiões, foi Ele que deixou o povo imune a ser picado ou afligido por qualquer tipo de doença, foi Deus. Não foi porque existiam pessoas lá no povo de Israel que eram sagazes ou que eram espertos e que sabiam lidar com cobras, serpentes, escorpiões e que ou tinham venenos ou que andavam, sei lá, com ratoeiras no deserto. Não foi isso. A Bíblia diz que Deus cuidou do povo durante 40 anos. E o que eu quero te dizer essa noite? Que Deus também vai cuidar de você. Como cuidou durante a quarentena, vai cuidar de você com essa saída. Então não se apavore, não fique com medo. Só que guarde os mandamentos do Senhor. E por detrás dessa ministração aqui que eu estou acabando de falar, existe uma coisa sutil, que a gente às vezes fica só pensando em doença, em contaminações, em serpentes, em escorpiões. E lá atrás eu fiz uma analogia de vírus, de Espírito Santo, e eu deixei bem claro que o maior vírus que pode atingir a mim e a você, é o pecado.
E para que eu possa ser liberto do pecado, o que eu tenho que fazer? Guardar os mandamentos. Quando eu guardo os mandamentos, eu estou me privando de me contaminar. Não é só de ser picado por uma serpente, não é só de pegar uma Covid. É simplesmente não. É o tudo, né? Eu estou me santificando, eu estou me preparando para o que há de vir adiante. Então, guardamos essa mensagem no nosso coração, que nós possamos guardar os mandamentos, sempre seguir a dica que Moisés deixou para o povo de Israel. Na verdade, ele vivia, toda vez que Moisés parava para dar algum conselho, assim como Moisés, como Josué, eles sempre falavam: guarde os mandamentos do Deus que nós servimos. Lembrai das escrituras, dos mandamentos. Ele sempre frisou essas coisas. Então vamos sair dessa quarentena com isso na cabeça. Por exemplo, lá no versículo 17 e 18, fala assim, ó: não digas no teu coração, a minha força é a fortaleza do meu braço, me adquiriram este poder. Tem muita gente que acha que não pegou Covid porque tem uma boa imunidade, ou porque é atleta, ou porque eu sou esperto, não, porque eu me resguardei, e vocês que saíram na rua, problema de vocês têm que pegar a doença mesmo. Não, a Bíblia diz que Deus nos guarda de tudo, que Deus fala ao nosso coração que não é porque se você chegou até aqui bem, que você se vanglorie, que você acha que foi com a força do teu braço, foi com a sua com a sua ligeireza, com a sua expertise que você conseguiu chegar bem até aqui. Aí eu olho algumas outras pessoas também na vida, porque conseguiram conquistar alguma coisa, ou porque não está desempregado, ou porque chegou a algum lugar mais alto do que a gente, e bate no peito e fala: não, eu consegui conquistar, eu cheguei até aqui. A Bíblia diz que quem nos leva a algum lugar é Deus, Deus que nos faz conquistar. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder. Então, se tem alguém que tem que ser glorificado nessa quarentena, é Deus. Ele nos tirou do Egito. Não é porque eu estou bem ou porque eu estou em algum lugar mais alto que eu vou me gloriar ou vou aplaudir o meu status. E para finalizar esta mensagem, você que está com medo dessa situação, ou que passou, até mesmo foi contaminado, tanto pelo vírus como o pecado, o que eu quero dizer para o seu coração essa noite? Que Deus lhe quer bem. A prova que você passou, que o povo de Israel passou, Deus frisa na Bíblia que tudo aquilo que eles passaram foi para que no final lhe fizesse bem. Então, independente da prova, da luta, da doença, da situação que você esteja vivendo, é para que no final você fique bem com Deus. É lógico que o pecado nunca vai ser colocado na minha e na sua vida para que você venha ficar bem. O pecado somos nós que imergimos nele, somos nós que procuramos. O pecado não tem nada a ver. Mas a situação que você está vivendo, de luta, de tribulação, é para que no final você esteja bem. Acompanha comigo lá na Bíblia, no versículo 16. No deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no fim te fazer bem. Então, grave no seu coração essa mensagem: Deus lhe quer bem, independente do que você esteja vivendo. Se você passou essa situação desempregado ou ainda está desempregado, Deus não lhe quer mal. Deus guiou Jesus ao deserto, passou toda aquela aprovação, mas Deus queria bem. Deus queria mostrar para nós que Jesus, ele começou o ministério dele vencendo o diabo, para que eu e você olhasse para Jesus hoje e visse um espelho. Então tudo aquilo foi conduzido porque Deus conduziu Jesus. Então foi difícil o momento que Jesus viveu? Foi, mas foi Deus que o conduziu. Então às vezes a situação que eu e você estamos vivendo hoje é Deus que está nos conduzindo. Amém? Independente do que vivemos ou estamos vivendo, o fim de tudo de Deus para nós é o melhor. E de tudo isso também nós temos que aprender a enxergar os detalhes de Deus na nossa vida.
Deus cuida da gente nos detalhes. Às vezes a gente fica esperando Deus só com coisas catastróficas, né? Coisas exorbitantes, ou com terremotos, essas coisas assim. Não, Deus não está somente nisso. Deus está nos pequenos detalhes. Não sei se você parou para meditar nesse período aí de praticamente 120 dias que estamos vivendo, que Deus cuida de coisas pequenas na nossa vida. Ó, para você ver, no versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste, sobre ti nunca se inchou o teu pé. Nesses 40 anos, Deus teve o cuidado de lembrar o povo de Israel: ó, vocês estão 40 anos caminhando aí no meio do deserto, com sol e frio, só que você não parou para analisar que essa veste que você está vestindo não rasgou, você não precisou trocar de roupa, o seu pé, você caminhou o tempo todo, não inchou. Acredito que não deve ter nem tido frieira, nem calo estiveram. Olha para você ver, são coisas simples. Então às vezes você está vivendo um momento com Deus hoje e tem pão na sua casa, tem água, tem luz, às vezes tem uma mistura simples, mas tem a mistura. O seu carro não quebra faz 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ninguém ficou doente na sua casa, não teve febre. Eu fiquei um tempo na minha vida, 2 ou 3 anos sem convênio médico, e eu desesperado. E Deus cuidou, meus filhos não tiveram febre. Às vezes a gente não se atenta nessas coisas. Nossa, né? Eu estou bem porque eu tenho convênio, porque eu pago, porque eu tenho emprego, porque eu tenho um bom advogado, porque eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa. Então, quando você está bem, você não se atenta às coisas pequenas, porque tudo que você tem, você, né, entende que você conquistou, e você precisa de alguma coisa, você compra. Então, você às vezes nem dá glória a Deus. Você vive a vida normal. Se eu tenho uma necessidade de comprar alguma coisa, eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu estou com problema na justiça, eu tenho um bom advogado, eu pago. Se eu estou doente, eu tenho um bom convênio, cubro. Eu vou lembrar de Deus para quê? Então você não vai lembrar da veste que não rasga, você não vai lembrar do pé que não incha, você não vai lembrar do pão que chega à tua mesa, da bolacha de água e sal. Às vezes você só lembra quando chega o filé mignon, Não, a gente tem que glorificar a Deus pelas vestes que não rasgam. Nós temos que glorificar a Deus pelo meu pé que não incha. Nas pequenas coisas. A Bíblia diz que se nós formos fiel no pouco, no muito, Deus nos concederá. Eu quero, para encerrar a mensagem, orar por este momento que nós estamos começando a viver, saindo do deserto, saindo da quarentena, e vamos viver um novo mundo, um novo amanhã. Que eu confesso que embora eu trabalho na rua visitando comércios, varejo, eu tenho acompanhado de perto o comércio, mas muita coisa ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, as escolas, como é que vão ser as salas de aula? Até a igreja, que foi domingo passado, eu não estive presente, mas tudo está sendo diferente e será diferente. Pode ser que tenha algumas profissões que não existam mais, e novas que já foram criadas e existirão. Então é um novo momento, é um novo mundo, e confesso que algumas coisas eu também não sei como vou lidar. E é nesse sentido que eu quero orar pela minha vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua saúde, que Deus possa colocar paz no nosso coração e que nós venhamos a entender que no final de tudo isso, Deus nos quer bem. Deus quer bem para você e para mim. Por mais que a tribulação seja longa, um dia vem o raiar do sol. A noite não dura a vida toda. Um dia o sol vai brilhar para mim e para você. Um dia a maré vai baixar. A gente não vive só de maré alta. Que venhamos a entregar o nosso coração, nossas aflições, nos pés de Jesus, no pé da cruz, e que Deus possa levar tudo isso para Ele. Que nós possamos largar essas coisas de mão. Assim nós conseguimos viver mais leve, assim como Ele disse. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos orar então, nesse sentido? Vem comigo? Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um momento que estamos aqui reunidos em família, Jesus.
cada um na sua casa, cada um no seu lar, no seu celular, ou no seu trabalho, ou até mesmo no carro, Jesus. Estamos juntos, conectados no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo amor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha colocar paz no nosso coração, colocar paz no nosso espírito, que venhamos a entender que o Senhor está conosco. Sempre esteve, nunca nos deixou. Os 40 anos que caminharam no deserto, o teu povo, os praticamente 120 dias que estamos aqui nessa quarentena, o Senhor não nos abandonou. Que possamos crer que daqui para frente também o Senhor não nos abandonará. Sê conosco, Pai. Nos guarde, nos protege, dê sabedoria ao povo de Deus, a esta nação, ao povo que dirige essa nação, ao povo que dirige o mundo, essas autoridades, Pai, que estão aí em conflitos políticos. Nós queremos pedir que o Senhor traga paz, traga concordância, que nós não possamos ficar aqui embaixo aflitos, Jesus. Que possamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor nos quer bem, que o Senhor nos conduzirá pelo melhor caminho, que o Espírito Santo nos conduzirá com sabedoria e que possamos ter cautela. Assim como Moisés deixou a dica para nós, Jesus, queremos abraçar essa dica que é guardar os mandamentos. O Senhor sempre frisou que aquele que obedece tem as consequências e aquele que desobedece também tem as consequências. Sigamos então, Jesus, pelo caminho da obediência, pelo caminho dos mandamentos que o Senhor deixou para nós. É nesta palavra, é neste temor, Jesus, que eu quero encerrar esta oração, encerrar esse pit stop essa noite, Jesus. Fala com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por mais esse tempo, por mais esse período que estamos juntos, reunidos em família, no mesmo espírito, no mesmo amor. Que Deus te guarde, meu irmão, que Deus te guarde, minha irmã. Seja prudente no seu dia a dia e guarde os mandamentos do Senhor. Até o próximo pit stop ou até domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, obrigado, Adriano. Obrigado pela mensagem, obrigado pela inspiração. Deus é esse Deus bom e amoroso que nos segue de verdade. Deus nos quer bem. Que ninguém tire essa visão de nenhum de nós. Deus nos quer bem. Muito bem, então se você também precisa fazer o seu dízimo, a sua oferta, nós sempre temos aí mostrado os dados da igreja, o CNPJ, o banco, então fique à vontade, tem sido uma bênção para muita gente o valor, né, que você oferta, que você dizima. Ok, queremos avisar também que neste sábado de madrugada, de sexta para sábado, das 5 às 6 da manhã, nós teremos 1 hora de oração que, conjugada com outras 23 horas de outras igrejas, vai resumir em 24 horas de oração. Então, vários motivos, se você tem, nós vamos passar para você, mas são motivos seus, da igreja, do país, deste momento que vivemos. Então você escolha esse horário, esteja conosco das 5 às 6 da manhã, de sexta para sábado, já é sábado de madrugada. Vamos orar por vários motivos e nos conectar com todas as outras igrejas que estarão conosco. Algumas vão começar antes, outras continuarão, mas esse fogo, essa tocha de oração não vai se apagar em 24 horas, tá bom? Então você esteja conosco. Se você tiver motivos, também coloque para nós, use o WhatsApp, nossos contatos aí, nossos canais de contato. Nós vamos orar por você também neste horário, tá bom? Muito bem, então nós voltamos no dia 2, presencialmente, e nós queremos que você sinta-se à vontade para ir se tiver tranquilo. Se você estiver tranquila, se você achar que você pode ir, se você não está tranquila, nem tranquilo ainda, fique em casa mais um tempo, né? Você tem que estar com o coração livre para estar lá louvando, e você precisa
é contar conosco. Nós vamos respeitar o seu momento. E se você já quer ir e sente que está preparado, que você está bem tranquilo, vá mesmo. Foi um momento muito especial, o retorno. Tivemos tudo isso presencialmente, é muito gostoso, é muito bom, ok? Então receba agora a bênção apostólica, que você tenha aí um restante de semana abençoado. Que você ache em Deus todas as soluções para aquilo que você precisa. Nem que seja a companhia dele só do teu lado. Isso já clareia muita coisa. Eu acho que já clareia tudo. Se você carece desta força de Deus, esteja firme. Grude na palavra de Deus. Esteja com a companheira chamada Bíblia todos os dias. Não esqueça dela. Não tenha medo da sua Bíblia. Ela é a sua companheira, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja conosco hoje, o restante de semana e para todo sempre. Amém e amém. Boa semana, querido.